Petrobras anunciou que vai suspender os negócios com 23 empresas citadas na Operação Lava Jato. A medida tem caráter preventivo. As 23 empresas citadas na Operação Lava Jato não poderão ser contratadas e nem participar de licitações abertas pela estatal. Uma comissão foi criada para analisar e aplicar as sanções administrativas. Mas a Petrobras não deu detalhes sobre o funcionamento dessa comissão, nem por quanto tempo os negócios serão suspensos. O escritório de advocacia que conduz uma investigação independente dentro da Petrobras também encontrou indícios de que os crimes apontados pela Lava Jato podem ter ligação com um fundo de pensão dos funcionários da empresa, o Petros. Em meio às denúncias, a Petrobras tem adiado sistematicamente a divulgação do balanço contábil do terceiro trimestre de 2014. A empresa informou que a publicação do relatório só deve acontecer em janeiro do ano que vem e não contará com a revisão da PricewaterhouseCoopers, que faz a auditoria externa das contas da empresa. Diante do atraso, um fundo de credores da Petrobras em Nova York escreveu uma carta aos acionistas estrangeiros pedindo que eles pressionem a companhia pelo cumprimento do prazo da liberação do balanço. Se a solicitação não for atendida, o fundo ameaça declarar a Petrobras em situação de calote técnico. No auge da Lava Jato, Senes, um advogado das empresas disse que se elas fossem declaradas inidôneas, o país pararia. Depois isso foi encarado pelo governo, pela própria Petrobras, como uma ameaça para que eles saíssem impunes. Mas como é que fica essa questão? Porque são poucas empresas capazes de fazer os serviços que são demandados pela Petrobras e a Petrobras também precisa continuar a operar e a fazer os seus investimentos. Mas eu acho que nesse caso são coisas diferentes, né? Porque os contratos que estão em andamento, eles vão continuar. Então, ou seja, os contratos que já estão no plano de investimento da empresa, eles não vão parar. Possivelmente essas questões vão afetar os novos contratos. E aí trata-se de tentar algum tipo de estratégia para compensar isso. Eu acho que é muito difícil você, durante um processo judicial, ter algum tipo de consideração dessa natureza técnica, ou seja, da existência ou não de empresas alternativas para fazer o mesmo serviço. Eu acho que são duas questões que, a princípio, não deveriam estar misturadas. Agora, doutor, como é que a empresa tomou essa decisão antes que o julgamento chegasse ao final, né? Antes da sentença do juiz, preventivamente, a empresa já tomou essa medida. Isso cabe recurso? As empresas podem se queixar pelo fato de não ter uma decisão da justiça, ainda a empresa está se antecipando? A empresa, ela não pode ser condenada e nem ser, vamos dizer, ter uma adjetivação como inidônea, entendeu? Sem um devido processo legal. Mesmo no âmbito administrativo, para tomar qualquer providência, a Petrobras vai ter que fazer um processo com defesa, com provas do que efetivamente aconteceu. E somente a partir daí, então, que ela pode imputar a uma empresa uma pena como essa, vamos dizer, de não poder mais contratar com o serviço público. Então, veja só, qualquer decisão é precipitada e seguramente, se uma empresa dessa for ao judiciário, ele vai dizer, não, vamos apurar antes dos fatos. Portanto, eu acho que essa situação... Mas eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos nessa questão da Petrobras. Em primeiro lugar, e que você já mencionou aqui, quer dizer, há uma dificuldade na comunicação da Petrobras. Quer dizer, o que a gente vê hoje parece que a Petrobras é controlada pelo governo e ao mesmo tempo, o governo é que direciona a sua comunicação. Então, a comunicação deixa muito a desejar. Você não está bem informado hoje do que está acontecendo efetivamente. Tinha que ser uma comunicação muito didática. Inclusive, toda essa situação, veja só, esse verdadeiro cataclisma que passou, que a Petrobras está vivendo, ele tem consequências muito graves, inclusive em termos de comunicação interna. Quer dizer, vocês imaginam como é que fica a autoestima desses funcionários vendo como é que está sendo explicada para a sociedade brasileira e internacionalmente, vamos dizer, o que está acontecendo na Petrobras. Um outro aspecto é o aspecto daqui para frente. Como é que vai ser essa questão da governança na Petrobras? Quer dizer, o Estado brasileiro vai se colocar como ele, o dono, e intervir dessa forma na Petrobras, ou vai se buscar uma
profissionalização desses futuros diretores. Quer dizer, é aí um papel do conselho. Talvez o acionista ele pode influir de uma forma muito forte na escolha dos membros do conselho, mas que esses membros do conselho tenham uma liberdade de ir ao mercado profissionalmente buscar diretores técnicos. Veja só, não só diretores políticos, mas diretores com passado técnico, diretores com uma capacidade de explicar essas situações todas. O Tiago da Hora diz, certeza que já estão planejando um jeito das empresas conseguirem novos contratos com a Petrobras, pelo Twitter. E pelo Facebook, Sênios, o Dermival Silva pergunta o seguinte, que ele diz, né, que o parecer independente é fundamental na divulgação do balanço da Petrobras, principalmente do terceiro trimestre de 2014, que tem sido sistematicamente adiado, e que, de outra forma, ela vai afundar ainda mais. Ele se refere, obviamente, ao fato de esse parecer que não será auditado pela PwC, que é quem faz a auditoria externa da Petrobras. Como é que fica essa questão, principalmente diante do mercado, já que o mercado está muito de olho na Petrobras para saber, de fato, qual é o impacto do prejuízo no balancete econômico aí da empresa diante desses escândalos todos? Pois é, aí eu diria que tem duas questões. Uma, a empresa vive, basicamente, como ela é uma empresa de capital aberto, ela vive em função da divulgação da sua performance, né? Da sua situação de endividamento, tem todas as variáveis ali que o mercado busca analisar para colocar um preço nas ações. O que acho que está ocorrendo é a Petrobras e mesmo as empresas que estão sendo contratadas para fazer a checagem dessas contas, eles estão dizendo que não estão em condições de apresentar um número de maneira a garantir a confiabilidade desses números. A fidelidade, né? A fidelidade desses números. Então, qual que é a questão aí? Se divulga um número e depois com o risco de daqui a um pouco ter que corrigir esses números, né, dado que essa desordem que ocorreu nas contas internas, né, derivada desse escândalo, não permite você ter uma apuração correta, ou você adia. Eu acho que eles estão administrando no limite aí dos prazos possíveis, tentar, na hora que divulgar com o maior grau de confiança possível. Eles estão se aproximando do deadline, ou seja, do período final, a partir do qual os acionistas podem, de fato, pedir a questão de default da empresa, mas acho que não chegaram lá. Você está começando a vencer o último prazo. Mas sem auditoria externa... Não, que envolva uma auditoria externa. Mas a questão é que, nesse momento, você não consegue, nem a empresa, nem os auditores estão conseguindo. Qual que é a solução? É divulgar um número qualquer? Esse que é o dilema. Eles estão falando, não, é melhor não divulgar nada e vamos tentar arrumar. Se não me engano, a partir de hoje tem mais 60 dias. Eu acho que estão administrando crise. Já era para ter sido publicado, só para deixar isso bem claro para o telespectador, já era para ter sido publicado dentro do contrato normal. Porém, o contrato prevê um adiamento de 60 dias, caso aquele primeiro prazo não seja cumprido. Ela mesma, a própria Petrobras, está dizendo que vai divulgar, mas sem auditoria. Não é complicado? É claro que é. Agora, qual que é a alternativa? Esse é que é o ponto. Eles estão num dilema, eles estão administrando uma crise, esse é que é o ponto. Eles não têm nenhuma solução boa, eles têm uma ruim e uma pior. Eles estão tentando evitar essa pior e estendendo a solução ruim, que é tentar chegar no limite do prazo e, oxalá, com algum tipo de auditoria assinando junto.